Agora vamos para o centro de Porto Alegre, porque teve um incêndio por ali que movimentou bombeiros na área central. Foi na manhã de hoje, um prédio de um hotel pegou fogo. Eduardo Carvalho por lá para trazer mais informações para a gente. Eduardo, primeira pergunta, alguém ficou ferido? Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. Não, ninguém ficou ferido, mas foi um incêndio de grandes proporções e que chamou muita atenção aqui no Centro Histórico nessa manhã. Nós falamos ao vivo da Rua Pinto Bandeira, entre a Voluntários da Pátria e a Alberto Bins, o trecho que ficou bloqueado nas últimas horas para o trabalho do Corpo de Bombeiros em combater as chamas que atingiram esta pensão aqui. A gente vê nas imagens do cinegrafista Gerson Paz a estrutura com muitos danos, inclusive o telhado da parte superior ali do terceiro piso, ele acabou cedendo com as chamas e com o calor. Foi justamente nesse ponto, na parte mais superior, que o incêndio começou por volta das 10 para as 9 da manhã. Esse foi o horário do primeiro chamado para o Corpo de Bombeiros. Essa estrutura é um prédio de 1922, ou seja, um prédio de mais de 100 anos aqui do Centro Histórico, que hoje abriga na parte de baixo uma loja de tecidos, que a gente vê aqui, que nesse momento está isolada também, e essa pensão, onde existem 64 quartos, dos quais cerca de 60% estavam ocupados ainda hoje. Mas no horário do incêndio, muitas pessoas já tinham saído para trabalhar, então não tinham muitas pessoas aqui dentro. Os bombeiros chegaram, auxiliaram a retirar alguns hóspedes do local, cerca de 5, 6 pessoas, e ninguém ficou ferido gravemente. Não houve também casos de inalação de fumaça. A saída foi muito rápida dessa pensão. Então a informação positiva que a gente pode trazer nesse aspecto é de que ninguém ficou gravemente ferido. O que acontece agora é o trabalho de avaliação da estrutura e também da perícia para entender como o fogo começou. Informalmente, pessoas que presenciaram acreditam que houve um curto-circuito na fiação elétrica na parte superior, especialmente no assoalho, na parte de cima ali no telhado. Inclusive, eu cheguei a conversar com um dos hóspedes que estava no local no momento em que as chamas iniciaram e ele relatou que foi tudo muito rápido. Boa parte da estrutura interna dessa pensão é de madeira e isso também facilitou para as chamas se espalharem com ainda mais velocidade. A perícia acabou de chegar, os peritos estão nesse momento descendo da viatura e vão chegar nesse local para fazer a avaliação aqui junto ao Corpo de Bombeiros. A rua ela estava bloqueada até cerca de 30 minutos, mas foi liberada justamente para a passagem dos veículos, e também porque agora não há mais esse risco aqui na rua e o fogo foi controlado muito rapidamente. Olha, não demorou muito tempo para que o fogo fosse controlado, mas o trabalho de rescaldo ele continuou e agora sim foi finalizada essa etapa do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil também veio aqui, viu, Samuel? Os agentes estiveram nesse ponto para avaliar a estrutura e também entender um pouco sobre como vai ser daqui para frente, mas até esse momento não há uma informação oficial de quanto tempo esse prédio vai ficar isolado e interditado. A tendência é de que permaneça por pelo menos 30 dias, até porque a estrutura está bem abalada nesse aspecto da parte superior, A gente vê que o telhado ele foi destruído e o segundo piso também está com danos. Então, o acesso ao hotel ele já está muito prejudicado. A tendência é realmente que ele fique interditado nesse momento. Por aqui, uma pensão que existe há mais de 40 anos nesse local. E aqui embaixo também a loja de tecidos. Deixa eu conversar aqui com o senhor, tudo bem? Seu Cercílio, será que posso pegar uma palavrinha rápida do senhor aqui? Sim, do hotel, pode ser? Rapidinho. Seu Cercílio, o senhor é o Cirilo, perdão. O senhor é proprietário aqui do hotel há mais de 40 anos, Como é que foi esse incêndio? O senhor estava aqui dentro? Não, eu tinha trabalhado à noite e estava uma menina aqui. O primeiro que abriu o quarto estava caindo do teto, lá em cima no 42. Então, provavelmente foi um curto-circuito que ocorreu isso. Lá em cima, Lá em cima. Então, graças a Deus, ninguém ficou livre para evacuar o pessoal. Está tranquilo. Todo mundo saiu com segurança. Mundo sem... Ninguém se lesionou, sem nada. Está tudo liberado, graças a Deus. Tá. Aqui como é que funciona? Vocês têm alguns hóspedes que são permanentes e outros que entram e saem. Como é que funciona aqui o local? Aqui como é hotel, é diária, a maior parte é diária. Tem alguns que ficam meio definitivo porque é conhecido e as pessoas trabalham sem cedo. Inclusive a senhora, aonde começou o fogo, tinha saído de manhã para ir trabalhar. Sim.
não estava no hotel no momento, onde começou o fogo. É um prédio histórico aqui na Mais de 100 anos, o senhor está aqui há muitos anos também. Como é que é ver essa imagem hoje do prédio assim? Muito duro, é muito triste. O prédio é alugado? A gente ama o que faz e muitos anos aqui, graças a Deus, muita amizade e coisa. Então é duro, tem palavra. Não tem nem ideia do prejuízo, né, que vai ser. Não, nem ideia. O lucro foi ninguém se machucar. É verdade, isso é o mais importante. Os bombeiros chegaram a te passar alguma coisa sobre o período de interdição, alguma coisa nesse sentido? Eles interditaram agora e vai esperar a Defesa Civil para ver quanto tempo. Tem um ponto interessante que vocês iam fazer uma reforma no telhado agora praticamente, né? Segunda-feira chegou o material, está todo lá em cima. Todo lá em cima. Infelizmente não deu tempo. Muito obrigado, seu Cílio, por falar com a gente aqui nesse momento difícil. Seu Cílio, que é o proprietário aqui do hotel, né, dessa parte da pousada onde o incêndio começou. Ele que também falou para nossa equipe que eles têm o PPCI em dia e essa informação a gente busca também confirmar junto ao Corpo de Bombeiros. Ótimo. Que agora passa esse trabalho de investigação também para entender qual era a condição dessa estrutura. Agentes da Polícia Civil também estão nesse local. A primeira delegacia de polícia de Porto Alegre vai ficar a cargo dessa apuração para entender também o que ocasionou esse incêndio, né? Se realmente se confirma essa hipótese de um curto-circuito. Danilo, tudo bem? Estamos ao vivo no Balanço, será que podemos falar com o senhor rapidinho? Pode. Como é que está a situação aqui? O Danilo, que é o proprietário da loja de tecidos aqui, né? Isso. Vocês também tiveram prejuízo? Muito grande o prejuízo. A partir de agora nós vamos contabilizar o prejuízo e é muito grande, pessoal. Tem que ter muita força e fé para aguentar isso aí que aconteceu com a família Moraes. Entendeu? Mas a gente acredita em Deus Todo-Poderoso e vamos levantar as mãos e vamos agradecer porque a gente está vivo aí. Tinha gente aí dentro da loja, os funcionários? Tinha os funcionários trabalhando, mas aconteceu uma fatalidade, né? Isso aí é um obstáculo. Não é um problema sério, é um obstáculo que a gente vai enfrentar de frente. Todos saíram com segurança, isso é o mais importante. Isso é importante. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo, porque não morreu ninguém e a gente está resolvendo os problemas, tá? Vocês estão em contato com os bombeiros agora para saber quanto tempo vão ficar? Tá tudo certinho na burocracia, tudo certinho, dando a cobertura do pessoal, tudo certinho. Eu agradeço a Deus só por estar vivo. Muito obrigado, Danilo, por falar com a gente. Valeu. Aqui a loja de tecidos também, né, Samuel, como eu mencionei, Sim. que vai ficar fechada, a gente não sabe por quanto tempo, mas também há prejuízos na parte interna, além da questão da fumaça, do calor, das chamas, também pode haver um prejuízo na estrutura e também entrou muita água por conta do combate dos bombeiros, o que também pode ter causado um prejuízo nesses materiais, né, nos próprios tecidos que são vendidos aqui. Tudo isso agora ele vai ser avaliado junto com o proprietário, com os donos aqui do local, enfim, para entender. O que a gente pode falar é que nesse ponto aqui, a gente já tem agora o trânsito voltando a fluir. Na verdade, agora ele foi interrompido novamente por conta da perícia que chegou, mas foi uma imagem impressionante, inclusive várias pessoas nos mandaram mensagem pelo nosso WhatsApp do Balanço Geral, com vídeos de prédios aqui ao redor que viram essa fumaça de longe, uma fumaça que tomou conta do céu de Porto Alegre a partir do centro histórico, as chamas muito altas e que se espalharam com muita velocidade a partir da parte superior do prédio. Foi lá em cima que tudo começou, no terceiro pavimento. E aí, com muita velocidade, foram se espalhando, destruíram o telhado, os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram controlar. E aí não tem ninguém ferido gravemente, nada nesse sentido para a gente relatar. O importante realmente foram apenas perdas materiais que agora são avaliadas. Falta entender exatamente o que causou esse incêndio e isso vai ser apurado também, tanto pela Polícia Civil quanto pelos bombeiros e o trabalho do IGP que começa nesse instante aqui na Rua Pinto Bandeira. Nós estamos entre a Voluntários da Pátria e a Alberto Bins, um ponto central de Porto Alegre, bem no centro histórico, no coração da capital, com muitos estabelecimentos comerciais, cafeterias, lojas, enfim, que ficaram fechadas também para o trabalho dos bombeiros e aos poucos vão retomando a rotina nesse final de manhã e início de tarde, Samuel. A imagem que o Papa mostrou ali em cima, o Eduardo, quando ele apontou a câmera lá para cima, dá para ver que a estrutura toda de madeira que segurava o teto ali foi destruída. A parte de madeira que tinha ali dentro, as divisões, imagino que eram de madeira também, não sobrou absolutamente nada, nada, nada. Aqui, ó, nessa imagem, ó, lá em cima, quer ver, ó? Lá em cima, ó, parte de madeira, não tem mais absolutamente nada, nada disso. Tudo foi destruído, tudo foi queimado. Prestem atenção nas imagens feitas pelo nosso cinegrafista Gerson Paz, o Papa. Carvão que a gente consegue ver ali nas estruturas só. E agora há o temor, né, Eduardo, de
para saber se houve algum comprometimento na estrutura desse prédio, né? Porque a sustentação dele também é feita pelo teto, claro que não só, mas também tudo isso é importante para a sustentação e uma parte dele não tem mais. Essa avaliação deve ser feita pelo pessoal da Defesa Civil de Porto Alegre nas próximas horas, Eduardo. É isso. Esse trabalho vai ficar a cargo da Defesa Civil para entender exatamente quais são os danos na estrutura e se realmente há um comprometimento do prédio. Eu até questionei aos proprietários, um proprietário da estrutura do prédio mesmo, e ele me disse que essa fachada histórica, né, de 1922, ela não é tombada, ela é reconhecida pelo Estado, mas ela não é tombada. Então Sim. A burocracia é um pouco diferente. Mas a gente vê que ele é um prédio com ornamentos, né? Ele com muitos detalhes, né? Uma arquitetura realmente que remete ao século passado, quando foi construído. Então é um prédio bastante antigo, histórico realmente aqui da capital, que já abrigou outros estabelecimentos e que há mais de 40 anos abriga essa pousada, que inclusive já foi usada para gravações, para filmes, enfim, um ponto conhecido. Eu vou tentar pegar uma palavrinha aqui da senhora, que eu acho que estava aqui dentro. Tudo bem? Posso falar com a senhora rapidinho? Seu nome? Maritza. Maritza, a senhora estava dentro da loja, né? Quando começou o incêndio, Sim. Como é que foi? Foi assim, eu estava dentro da loja, abri a loja às 8h30 da manhã, né? Aí eu fui na rua abrir a vitrine, que eu tinha aberto uma. Quando eu olhei, tinha cheiro de fumaça, olhei para cima, estava pegando fogo em cima na parte de cima do hotel. Aí chamei já os bombeiros e chamei a dona dali da pousada, avisando, ó, tá pegando fogo, alguma coisa lá em cima. Em seguida já acionaram tudo, bombeiro, tudo, em 20 minutos estavam tudo aí. E como é que foi, assim, olhar pra cima e ver o fogo? Já tinha acontecido alguma coisa parecida aqui? Uma vez já aconteceu, e sempre que eu vejo alguma coisa de suspeito, eu chamo, né? Claro. Já tinha acontecido uma vez já também, mas há muito tempo atrás já. Vocês saíram muito rápido daí, quando tu viu o fogo, tu chamou o pessoal, como é que vocês fizeram? Não, começou a chamar a vizinhança toda, chamamos o bombeiro, né? Desliguei as geral todas da loja, apaguei todas de eletricidade e quando eu vi já estava uma labareda em cima, né? Daí saímos tudo pra rua, estavam todos os funcionários, saíram tudo pra rua esperando. Não tem outra coisa pra fazer, né? Foi grande susto? Muito grande, principalmente porque imagina se pega fogo embaixo nesse material de... Sim, tecido, de né? tecido, ia pegar fogo em toda a quadra, porque isso aí é muito tecido que tem aí dentro, né? Por isso que foi bom vocês saírem o mais rápido possível, que foi o que vocês fizeram. A gente saiu, exatamente. E foi avisado rápido, os bombeiros até que vieram agilizado bem ligeiro. Agora vocês estão esperando para saber como é que vai ficar a loja? Ver como ficou, porque provavelmente molhou muita coisa ali dentro, não sei, a gente não sabe o estado que está tudo. Eles vão liberar para a gente poder mexer ali dentro, mas não podemos mexer ainda em eletricidade, em nada, é só para nós mexer. Naquele momento a senhora não conseguiu nem ver se tinha algum dano, por exemplo, no telhado de vocês, na estrutura de vocês? A gente não ficou, não. Eles disseram que não tem estrutura, mas está a estrutura abalada atrás das escadas do hotel. Sim, na parte dos fundos. Dos fundos, então não tem como pegar para ali. Eles disseram que provavelmente não foi afetado, mas acontece que não tem telhado. Claro, pois é. Sem telhado, como é que vai ficar os tecidos ali dentro? E amanhã chove. Um ponto importante mencionar é que aqui onde a gente está, a gente não consegue ver, mas a loja ela é funda, né? O prédio ele é fundo. Sim, é fundo, é bem comprido, é bem longa a loja. Vocês estão aqui há muitos anos? 30 anos. 30 anos. Prédio histórico, né? De mais de 100 anos. 30 anos nós estamos aqui. Agora, para ver o prejuízo só depois da perícia. Certo. Muito obrigado por falar com a gente, pela gentileza aí. Estava no momento, né, que o incêndio começou. Eu até procurei aqui, estava vendo se eu achava um rapaz que mora aqui já há algum tempo, há cerca de 2 anos, nessa pensão, mas ele já deixou o local. Mas ele falou com a nossa equipe, Samuel. O nome dele é Felipe. Ele estava num quarto na parte superior, bem onde está tudo queimado. E ele disse que acordou já com os gritos das pessoas dizendo para ele descer rapidamente. Ele viu o fogo no telhado a partir de um fio. Ele disse que identificou um cabo que estava pegando fogo no telhado, e aí ele já desceu muito rápido, pegou algumas coisas e conseguiu sair do prédio. A maioria das pessoas que estavam dentro da estrutura saíram pela porta da frente mesmo, saíram caminhando. Algumas foram retiradas com o apoio do Corpo de Bombeiros, 5 pessoas na verdade, mas todas estão bem, todas estão seguras, estão tranquilas e agora aguardam esse trabalho por parte das equipes. Um incêndio que foi registrado às 10:50 da manhã, pouco tempo depois os bombeiros chegaram até aqui, fizeram o trabalho e agora, inclusive vão colocar ali na porta, nesse momento, nesse instante, um aviso de interdição
da estrutura. Eu acho que eles vão colocar agora ali dentro. Isso mesmo. Ali agora confirmando então a interdição do prédio. Eu vou só ver se eu consigo confirmar por quanto tempo, mas eu acredito que isso vai caber agora à Defesa Civil, Samuel, que deve estar chegando também aqui no local para avaliar e entender quanto tempo a gente vai ter essa estrutura interditada para os trabalhos das forças de segurança. Samuel. Interditado, mostrando ali o adesivo que foi colocado na porta, na entrada do hotel. É possível que essa mesma fixação de interdição seja colocada na loja de tecidos depois. O prédio é um prédio lindo, maravilhoso, né, gente? Olha os ornamentos que tem, um prédio com mais de 100 anos que existe no centro de Porto Alegre. A julgar pela fachada, não tem manutenção há muito tempo, né? Porque a gente está vendo ali uma estrutura que não recebe manutenção na fachada. Não sei como é por dentro, se estruturalmente já foi feito alguma coisa para mantê-lo de pé, para segurá-lo de pé. Eu imagino até que sim, mas não tem essa informação. Uma pena que esses prédios não são revitalizados de vez em quando, depende de custo, de dinheiro, né? Depende de recursos para fazer isso, não é fácil, mas como é bom manter esse aspecto importante da história de Porto Alegre nos prédios, na arquitetura da capital gaúcha. Bom, esse pegou fogo, a fachada pelo menos essa não foi destruída, lá em cima tudo está destruído sim, no andar de cima. Resta a gente saber se nos outros andares também a destruição foi grande, foi pequena, dá para ser consertado aquilo que foi estragado. O pessoal da loja de tecidos vai poder trabalhar tranquilamente ali ou não, vai ter que dar um tempo até que alguma reforma estrutural seja realizada. E também o Eduardo está buscando informações com os bombeiros sobre o que disseram os proprietários do local, né? Entendendo que as exigências da lei de combate a incêndios, né? O PPCI está tudo em dia, tudo certinho, tomara que sim, né? Isso é muito importante, que as pessoas tomem essas providências para, numa hora como essa, saber o que fazer e ter mais proteção na hora de sair quando pega fogo. Todo mundo saiu, ninguém se machucou, graças a Deus está todo mundo bem, isso é o mais importante de tudo. Eduardo, o Papa e o Macanudo estão lá no centro de Porto Alegre. A nossa equipe, daqui a pouquinho, eles voltam conosco, trazendo mais informações sobre os acontecimentos da capital. E olha como tem acontecimento no dia de hoje, hein? Já mais informações aqui no Balanço Geral. Vou para o intervalo, volto em 1 minuto.